Muito se questiona sobre o uso da água de rios para irrigação de lavouras de arroz. Essa já foi uma prática muito comum no passado, mas que os pesquisadores especialistas em recursos hídricos consideram uma ameaça ao meio ambiente. Por isso, buscamos um exemplo, modelo de produção sustentável. Visitamos uma propriedade que planta 1.200 hectares de arroz em Bodoquena e usa a água da chuva para irrigar a lavoura. Cerca de 70% dos recursos hídricos disponíveis hoje no mundo são usados para irrigação na agricultura, algo em torno de 400 milhões de litros por dia para alimentar os brasileiros. Para manter as lavouras, muitos produtores usam água de rios, lagos e também do lençol freático. Mas esse comportamento aos poucos está mudando. Nesta propriedade em Bodoquena, a 260 quilômetros de Campo Grande, um projeto é referência quando o assunto é sustentabilidade. Aqui, uma obra de engenharia para manter uma plantação de arroz irrigado. Para entender melhor o que foi feito, vamos voltar um pouco no tempo. O ano é 1994, era o início da produção de arroz irrigado na fazenda. Na época, a água era retirada do rio Salobra, um dos mais importantes afluentes do rio Miranda. Mas com o tempo, os impactos ambientais começaram a aparecer. Foi aí que surgiu a ideia de dar início a um projeto audacioso, uma imensa represa formada com a água da chuva. 14 anos depois, a imagem é de uma área totalmente preservada. Aqui a entrada de pessoas é restrita, é proibido pescar. É a casa de diversas espécies de aves e de animais silvestres. A represa ocupa 130 hectares, é responsável por praticamente 100% da irrigação do arroz. É o coração do projeto. A chuva mantém o tanque sempre cheio. Pelas comportas, os técnicos regulam a quantidade de água nos reservatórios. Quando a gente abre essa comporta aqui, a comporta principal da represa, ela distribui pelos canais principais, né? E desses canais principais, ela distribui para os canais secundários, onde esses canais secundários são os responsáveis pela entrada da água dentro da lavoura de irrigação. A água é essencial em uma lavoura de arroz irrigado, e neste trabalho, o controle é fundamental. O cultivo de arroz irrigado exige um manejo diário. A planta passa por várias fases, por isso é preciso acompanhar de perto a quantidade de água na lavoura. É tanto cuidado que aqui na propriedade, a cada 100 hectares, há um funcionário devidamente qualificado responsável pela irrigação. Os irrigadores, como são chamados, recebem comissão de acordo com a produtividade, estímulo financeiro para otimizar o desempenho deles. Porque cuidar como que seja seu. Porque você ganha uma comissão e o patrão tem que confiar em você e você tem que confiar nele, porque você tem que fazer um trabalho que ele possa sair e confiar em você. Confiança é uma palavra muito usada por aqui. É a base dos negócios. Os proprietários arrendam a terra para 4 produtores de arroz. 2 de Santa Catarina, 1 de Mato Grosso do Sul e o outro do Rio Grande do Sul. Eles são sócios da terra. Em troca da infraestrutura, repassam parte do lucro da produção para os donos da propriedade. Um sistema de negócio moderno e que tem dado muito certo. A fazenda tem uma produtividade que varia de 7.000 a 9.000 quilos de arroz por hectare. Mato Grosso do Sul desponta na região oeste do estado por ter áreas de boa a alta fertilidades naturais, com uma condição de clima excepcional. Nós, durante o período de agosto, setembro, nós temos baixa volume de chuvas e alta insolação. E aliado que na região nós temos grandes disponibilidades hídricas, principalmente se ocorrer um período chuvoso e a pessoa estiver na sua propriedade um sistema de açude ou represa, onde essa água é utilizada por gravidade sem custo adicional. A plantação fica na Serra da Bodoquena, uma das regiões mais bonitas de Mato Grosso do Sul. Aqui o solo é argiloso, úmido e plano, considerado ideal para a plantação de arroz. Em mais de 70% da plantação é usado o sistema convencional de plantio. As sementes são depositadas no solo seco. Esta variedade tem uma característica, a marcação de taipas, que são essas curvas de nível na lavoura. Ezequiel é o único produtor que usa uma técnica diferente. Ele prefere o plantio pré-germinado.
uma tradição de família. Na verdade, já começou lá da tradição do meu avô, já era esse sistema, né, de pré-germinado, né. Na verdade, nunca a gente trabalhou com outro sistema. Neste método, a semente é lançada ao solo já em processo de germinação, por isso a terra precisa estar molhada. É um ponto positivo, porque assim é possível plantar mesmo em períodos chuvosos. Uma vez que você já pré-germinou a semente e a área apresenta condições de lama, o processo de desenvolvimento da planta ele é contínuo no pré-germinado, enquanto que no plantio convencional em solo seco, ou você depende de uma chuva ou de um banho para o início da germinação. Toda essa água da irrigação da lavoura é reaproveitada. As bombas fazem a drenagem e a água retorna ao reservatório. Assim, mesmo em períodos de seca, com pouca chuva, os produtores não dependem da água do rio. Se tornam praticamente autossuficientes. A nossa lavoura, ela sempre busca também a autossuficiência, seja com a água das chuvas ou a água que a gente tem no reservatório, né? Então, grande parte da lavoura, a gente consegue reciclar essa água utilizando ela novamente, né? O ganho que a gente tem é muito grande, porque os nutrientes a gente não desperdiça eles no caso, e reaproveita essa água, né, para a irrigação novamente. Isso tem um ganho ambiental também muito importante, né? Ter um projeto assim na propriedade custa caro. Isso explica por que a área plantada de arroz irrigado em Mato Grosso do Sul está caindo. Nesta safra foram plantados no estado 2.888 hectares. Para a próxima safra, a previsão é de queda, para 2.875 hectares. O fator mais forte foi a perda de valor do produto. Quer dizer, o arroz perdeu muito valor nos últimos anos e o aumento de custos, principalmente através dos fertilizantes e dos defensivos agrícolas, aumentaram o custo da lavoura e houve uma perda de ganho e um grande endividamento por parte dos produtores. O segundo fator forte que contribuiu para a redução de área foi que exige atualmente uma necessidade de regularização das áreas frente à área ambiental. Isso aí são trabalhos caros, principalmente a área de licenciamento de arroz, e que pequenas e médias propriedades ficaram inviabilizadas em função do custo, do alto custo para regularização ambiental. Com a ajuda da tecnologia, mesmo em áreas menores, as lavouras de arroz irrigado vêm crescendo em produtividade. Este ano serão pouco mais de 7.000 toneladas colhidas em Mato Grosso do Sul. Já para o ano que vem, este número pode subir para cerca de 8.500 toneladas. O aumento é importante, mas ainda é pequeno se comparado com o crescimento da demanda. No mundo, nos últimos 6 anos, a produção mundial de arroz cresceu cerca de 1% ao ano, enquanto o consumo subiu 1,5%. Dona Vera é dona da propriedade em Bodoquena. Ela acompanha de perto o desenvolvimento da lavoura, sente orgulho de toda a estrutura montada e de trabalhar produzindo alimento. Eu acho que é uma missão, né, muito nobre que a gente tem, todo agricultor, todo homem ligado à terra, né, quando ele se volta para a produção de alimentos, ele está contribuindo, né, para a falta de alimentos que existe no mundo hoje, né, uma contribuição pequena, mas no somatório, né, a gente faz a parte da gente. Na propriedade, a colheita do arroz começa na primeira quinzena de janeiro. A expectativa é colher 7.200 quilos por hectare.